super profissional, que eu respeito demais, sabe? Aquela pessoa que não ficou ali sentado, parado, esperando, não. Se atualiza e se atualiza todos os dias. Isso é bom demais. E eu fico aqui, ó, temerosa, falando na frente dele. Peraí, será que eu tô fazendo tudo direitinho? Eu tô de frente aqui pro Jeová Amorim, ele é fonoaudiólogo e é muito bom saber que a gente tá de frente para um mestre da voz, né, Jeová? Seja bem-vindo mais uma vez aqui de frente, para mim, primeira vez na Metropolitana. Bom dia, Djane. Para mim é um prazer, primeiro, estar conversando com você, estar conversando com a sua audiência e, sobretudo, sobre uma temática que você considera importante, que eu considero importante e que é importante para qualquer pessoa, né? Ter voz é um direito, né? Então, na hora que a gente começa a olhar para a voz dessa forma, como algo que nos possibilita pertencimento, presença e história, então é algo que a gente precisa valorizar e valorizar muito. Então para mim é uma honra poder estar aqui celebrando o Dia Mundial da Voz com você, levando informação para o seu público, porque quando a gente leva informação a gente cuida, então informação é cuidado. Gente, ó, a gente tá falando, viu que voz aveludada? E aí já dá pra gente perceber as diferenças vocais, né? Que coisa linda isso. A comunicação, a gente falava inclusive em off aqui, né, Jeová? Que a comunicação, ela não é feita só através da voz, mas ela dá a voz, né? Ele disse assim, o meu silêncio tem voz. Isso é lindo, porque tem mesmo. A gente fala de várias maneiras. A gente fala com o olhar, a gente fala até quietinho, calado, a gente tá falando, né, Jeová? Agora, é importante falar com você, que é especialista, que é pesquisador em voz. Gente, eu não tô falando com qualquer pessoa, eu tô falando com um doutor em neuropsiquiatria, ciências do comportamento, atuação na clínica, né? Ele prepara profissionais, ele fala, ele prepara cantores. E assim, que coisa linda é trabalhar com a voz. Mas se a gente pensar, essa ferramenta voz, ela está presente na maioria das profissões, que saem todas. Isso, você traz uma coisa que eu valorizo muito, que é assim, existe muita voz no silêncio, né? Então, a comunicação é uma coisa que não tem oposto. Então, a gente comunica quando a gente fala e a gente comunica também quando a gente não fala, né? E eu acredito que a maioria da população já entendeu a importância, né? Então a voz e a comunicação não é mais só para determinados públicos. Hoje todo mundo precisa de uma boa habilidade de comunicação, porque quem se comunica bem, quem se comunica com mais clareza, que consegue entregar uma informação de uma forma mais assertiva, ela sai na frente, ela sai ganhando. Então, voz e comunicação não é só para mim, não é só para você, né? É para todo mundo. Falar de algo aqui que eu vivi, que é não ter uma voz, entre aspas, boa, tá, gente? Que eu imagino que não tem esse negócio de voz boa e voz ruim, tem a sua voz, né? Mas assim, eu não tinha uma voz preparada para atuar onde eu atuo hoje, e um trabalho bem realizado me fez chegar até aqui. Eu tô falando isso porque eu falei anteriormente que você prepara pessoas, inclusive, para cantar. Isso. Então, tem essa preparação, dá para trabalhar, dá para mudar a voz, é isso, Jeová? Conta tudo pra gente. Dá sim para mudar a voz, a gente naturalmente no dia a dia, a gente muda essa voz em torno de 5 vezes. Então é como ir num armário e escolher uma roupa. Então a gente tem a voz de filho, a gente tem a voz de pai de pets, a gente tem a voz de companheiro, a gente tem a voz nossa profissional. Então a forma que você se comunica utilizando esse instrumento é completamente diferente da forma que você fala com seu filho, é diferente da forma que você fala com o animal, se você tiver, é diferente da forma que você fala com a sua mãe ou de pessoas muito próximas. Isso mostra saúde mental, né? A gente mudar a voz de acordo com o contexto. Então no universo dos profissionais da voz, quer seja falada ou cantada, também é possível essas modificações por meio de ajustes que vão fazer com que esse indivíduo ele utilize essa voz da melhor forma. E o que é da melhor forma? Que ele não venha sentir nenhum tipo de desconforto vocal. A voz é intencional. É intencional. Aqui a gente vive isso, né? Quando a gente vai falar uma notícia mais triste, vamos dizer assim, eu não vou poder falar com um sorriso nos lábios, porque eu não tô achando graça da coisa, né? Exato. Mas quando a gente fala de um sorteio, por exemplo, de um evento que vai acontecer, tem que ter um sorriso nos lábios, porque é algo que transmite alegria. Então, na verdade, a voz, ela transmite emoção, né? Muita. A gente carrega muita emoção na voz, não é à toa que o lema da campanha da voz
desse ano proposto pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia é Sua Voz, Sua História. Porque toda voz ela carrega uma história. Então, quando eu ouço você falando, e a gente comentou agora há pouco nos bastidores, né? Eu lembro da época que você lia a lista do vestibular. Né? Então observa que na hora que eu escuto a sua voz, ela me leva para um outro local. Então, o que mostra que toda vida, que toda voz ela carrega uma história, né? E quando eu olho para você assim, que ouço a voz, que vejo essa dinâmica de uso de voz, essa dinâmica respiratória, eu faço, nossa, a voz envelhece? A voz envelhece, tá? Envelhece mais rápido para uns, menos rápido para outras, e a sua, ela não envelhece porque ela continua plena e fiel à própria história. Então, isso é que é bonito. Que coisa boa que eu tô ouvindo aqui, gente. Isso é uma maravilha, né? É um presente para mim ouvir isso. E logo de quem, né, Jová? Fala para mim um pouquinho a respeito dos cuidados com a voz. Você falou, a voz envelhece? Envelhece. O que a gente pode fazer para cuidar, para que a voz, para protelar esse envelhecimento, vamos dizer assim? Isso, o primeiro cuidado, na verdade, é assim, você não esperar a sua voz chegar num limite, né, para procurar uma ajuda profissional, né? Então, tá muito atento aos sinais de desconforto. Não é só rouquidão, mas dor na garganta, ardor, qualquer sintoma, qualquer desconforto na região de pescoço, de garganta, que incomode por mais de 15 dias, ele merece ser investigado, né? Mas óbvio que a gente consegue fazer uma gestão vocal diariamente, dando atenção ao sono. Então, a voz ela se recupera quando a gente dorme, a voz ela se recupera à medida que eu utilizo estratégias de hidratação muito boas, que eu ingira bastante água ao longo do dia, que eu monitore essa hidratação por meio da coloração da minha urina. Então, quanto mais transparente, melhor meu pico de hidratação, que eu adote hábitos saudáveis de alimentação, porque a alimentação, a depender do tipo de alimento que eu utilizo, pode me levar a um refluxo gastroesofágico que vai gerar um impacto negativo sobre a voz, né? Evitar gritar só em situações extremas, e a gente torce para que não chegue nesse momento que eu precise gritar, mas eu acredito muito na questão do gerenciamento. Ninguém conhece mais a voz do que nós mesmos, né? Então, tá muito atento ao que eu estou sentindo e, óbvio, se o desconforto ele perdura, procura ajuda profissional, procura um fonoaudiólogo, procura um médico otorrinolaringologista, que são os profissionais, quando a gente pensa em voz, que pode dar um suporte maior a essa pessoa que vem sofrendo por algum problema vocal. É necessário repousar a voz? Repouso é essencial na vida, né? Então, é natural que a gente canse. Cansar faz parte do processo. Então, eu imagino que você, quando acaba a sua jornada, você está um pouco cansada, né? Mas você descansa 1 hora, 2 horas, você está nova. Então, isso mostra o quanto você está condicionada. Porque as pessoas dizem assim, o profissional ele precisa ter um bom condicionamento vocal. E como é que eu sei que alguém tem um condicionamento vocal? É quando eu faço uma atividade de uso de voz, eu canso, porque cansar faz parte da vida, mas depois de um certo tempo eu retomo e estou bem, eu estou ótimo. Agora, se eu canto, se eu sou radialista, vou para o meu programa, fico com a voz levemente cansada e esse cansaço ele perdura por mais de 2 dias, isso sinaliza que eu não tenho um bom condicionamento vocal e que eu preciso de cuidado, que é o que acontece muitas vezes com os cantores, né? Então, assim, o cantor, ele fazer um show e sair cansado é uma coisa. O cantor sair de um show rouco, com a voz falhando, e essa rouquidão e essas falhas, elas durem mais do que 2 dias, sinaliza que ele não tem, provavelmente, uma boa técnica, que ele está abusando e que ele não tem condicionamento vocal. E ele precisa investir nisso, porque imagina, a gente está chegando numa época que é uma época que aqui no Nordeste a coisa pega em termos de voz, né? Que são as festas juninas. Então, alguns cantores eles acabam tendo 2, 3 shows por dia e isso dura quase que um mês inteiro. Então, ele precisa ter um bom condicionamento. E condicionamento não se ganha em 1 semana. Condicionamento se ganha, no mínimo, em 3 meses. Líquidos que nós ingerimos, a temperatura desses líquidos interferem na voz? A temperatura ela pode interferir, mas existe uma questão importante aí que é a tolerância individual. Então, existem pessoas que tomam gelado
uma água gelada e automaticamente já ficam roucas. E tem pessoas que têm uma resistência maior, que coloca o gelo na boca, que quebra o gelo e a voz ela tá lá plena, né? Então acho que vale a pena, eu acredito que vale a pena considerar a diferença individual de cada um. Eu sou dessa, que masca gelo. Eu também, eu quebro o gelo e não acontece absolutamente nada com a minha voz. Que bom, né? Amém. Eu tô achando que o gelo tá fazendo bem pra minha voz. É porque o gelo, se a gente for pensar, o gelo tem uma propriedade muito boa. Então, por exemplo, quando a gente leva uma pancada, Isso. o que a gente faz? Gelo. É meio que anti-inflamatório ali, né? É anti-inflamatório, não é à toa que no trabalho com os cantores, após o show, em alguns casos a gente usa uma compressa de gelo na garganta. Né? Olha Porque só, o gelo é gente, peraí, anti-inflamatório. em alguns casos, tá? Em alguns casos. E aí isso traz pra mim a visão da individualidade dos tratamentos, das abordagens. Eu sigo você no Instagram, eu vejo você preparando cantores, eu vejo em algumas situações você indo até ao show. Se eu vejo você postando algo assim no palco, eu digo, será que Jeová tá lá orientando essa pessoa, ajudando essa pessoa? Claro, né? Hoje eu tenho a felicidade de acompanhar um cantor e fico muito feliz em ver o grau de condicionamento dele, que é o Felipe Amorim, né? Que era um indivíduo que tinha, que tinha uma sensibilidade vocal muito grande e hoje a gente observa ele com uma maior resistência, conseguindo render e, sobretudo, um profissional que tem uma preocupação com a entrega. Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm uma preocupação genuína com o que ele vai entregar para o outro. Porque quando a gente pensa no outro, a gente está pensando em quê? Que aquele indivíduo, quando vai para um show, ele investiu energia, ele investiu financeiramente, então ele merece o melhor do artista. Então eu gosto de trabalhar com pessoas que têm essa preocupação em entregar seu melhor, né? Então trabalhar com esse cantor hoje, e aí quase todos os shows eu estou presente, para mim é algo muito gratificante e que me ensina muito, né? Eu aprendo coisas com ele que o livro não me ensinou, que os artigos não me ensinaram, que o meu mestrado não ensinou, doutorado não ensina, mas sim é esse contato, essa aproximação daquilo que o outro faz. E onde proibições não existem, sabe? Porque não cabe a mim arbitrar sobre a sua própria vida. Sim. A minha função como fonoaudióloga é te orientar sobre as coisas e o impacto dessas coisas a médio e longo prazo, mas a escolha é sua. Né? Então, assim, às vezes a gente se depara com alguns profissionais cometendo alguns hábitos que não são nada interessantes para a voz, como tabagismo, etilismo. O meu papel é orientar e não ficar proibir ou ficar tirando da mão do outro as O coisas. livre-arbítrio existe, quem somos, foi Deus que nos deu, quem somos nós para tirar, né? Então, assim, a gente tem que ver isso. Mas é importante cuidar da voz, é o que nós falamos inicialmente, né? A voz, ela é um instrumento forte na comunicação. Sim. Eu penso que, de repente, o mais forte instrumento da comunicação, apesar da gente já ter dito que a gente comunica de várias maneiras, até em silêncio, né? Mas é muito importante ter um profissional, ter o olhar do profissional. Eu digo, esse ponto é porque hoje a gente está lutando, e é uma luta mesmo, contra as fake news, contra as postagens, contra as receitas milagrosas, que antes tinha, mas agora são mais divulgadas. Isso também é um perigo, né? É um perigo, né? Eu me preocupo muito com isso, porque as pessoas... E é uma preocupação tão grande que hoje eu já não posto nada, ninguém fazendo o exercício. Porque o que acontecia? Né? Quando eu postava algum artista, algum cliente fazendo um determinado exercício, quem assistia achava que aquele exercício poderia ajudar ela. Só que uma coisa que é boa para mim não é garantia que vai ser bom para você. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente mostra. É individualizado. Que é individualizado. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Né? E aí as pessoas acabam generalizando. Então, quantas vezes o profissional chega para mim e eu pergunto, você aquece a voz? Ele faz aqueço. Quem prescreveu o aquecimento? Eu vi no YouTube. Eu vi no Instagram. Né? E daí a gente tem um grande problema. Uma coisa que poderia ajudar pode atrapalhar e prejudicar a longevidade de uma voz. Aí, ao invés da pessoa aquecer a voz, está estressando a voz, né? Você estressa a voz? Não perguntar assim, né? Porque pode acontecer. Se você estiver fazendo um exercício que não é indicado para você, para o seu tipo, para o seu momento, né? Claro. Pode prejudicar a sua voz. E esse prejuízo, né?
ele pode afetar a vida do indivíduo em vários aspectos, né? No profissional, no social, porque um exercício, todo exercício de voz, ele tem contraindicação. Uma vibração tem contraindicação. Existe uma forma correta para se fazer. Então eu não posso, me disseram que vibrar a língua é bom. Então uma coisa é eu fazer, uma coisa é eu fazer, que você olha para mim às vezes saltam no pescoço. Então, não ter esse gerenciamento, não ter a orientação de um profissional é perigoso. Causa dano, né? Causa dano. E não cuidar também pode causar dano. Gente, existem os cânceres da cavidade oral, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado também. Como é que tá a sua voz? Você tem que ir ao médico, não tem jeito. Eu vou com muita frequência. Eu vou ao otorrino, e aí se ela indicar, a gente vai sim para um fono. Precisa ir, precisa se cuidar, né? Claro, e tem uma questão aí, né? Durante muito tempo a gente dizia assim, como é que tá a sua voz? Hoje a gente tem que ampliar, não é só isso, a gente precisa ampliar isso. Como é que tá a sua voz, mas também o que a sua voz, ela tá dizendo sobre você. Porque a voz da gente, ela fala muito. Então, se eu tô rouco, você vai olhar para mim e vai pensar assim, nossa, o Jeová tá muito cansado. Se eu tô com a voz meio trêmula, né? Você vai olhar para mim e vai me achar... Eu com essa voz, imagina eu venho falar com você com essa voz trêmula. Você vai dizer, nossa, aconteceu alguma coisa, ele está com um problema neurológico. Então, a voz da gente sinaliza para outros problemas. Então, quando o indivíduo está enfrentando um caso de depressão, a voz acaba sendo um marcador importante. Porque ela traz a voz sempre traz algumas informações. A gente mente com as palavras, mas a gente não mente com a própria voz. Meu filho cobra isso muito de mim, viu? Tem perfeição pra ninguém, né, Jeová? Não tem perfeição. Ele diz assim, precisa você estar falando dessa forma comigo? Não precisa. Aí eu digo, mas eu não tô falando ruim com você. Ele tá assim, você pode não estar percebendo. E muitas vezes é algo que está aqui no meu pensamento, que eu tô administrando aqui uma preocupação ou algo a fazer daqui a pouco. E aí, o que faz? Fala ríspido, né? Sem querer. Olha a voz aí, trazendo à tona a emoção, o que tá na mente, traz tudo à tona. Os maiores problemas, né, de comunicação, se a gente for analisar direitinho, não é o que eu digo, mas é o como eu digo. Né? Tá vendo como você tá falando comigo? Então, quando ele diz assim, não precisa falar comigo desse jeito. Não foi o que você disse, é o como você disse. Impacta mais, né? Muito mais. 8h31, já passei do horário aqui. Se deixar, eu fico conversando com ele aqui o dia todinho, porque é bom demais. Além de ser bom de ouvir essa voz, né? É bom de receber esse conteúdo também, que faz toda a diferença. Jeová, eu quero te dar os parabéns pelo dia 16, porque você é protagonista aí, né? Nessa história da voz, na vida da voz das pessoas. Quero te dar os parabéns, agradecer a sua presença aqui e dizer o seguinte, ó, não é só hoje não, você pode vir sempre, porque suas dicas são sempre valiosas. Valeu, querida, muito obrigado. Para mim é sempre um prazer conversar com você. Você sabe do meu carinho, do meu respeito, da minha admiração e o quanto eu sou presidente do seu fã-clube. É bom demais, né, gente? Jeová Amorim, vocês podem seguir lá no Instagram, já sou eu que tô dizendo, né? Jeová Fono, lá no Instagram, você vai ter dicas maravilhosas e vai ver a atuação dele também, que tem essa formação, assim, super importante, e a gente vê o quão a voz é multifacetada. Essas formações não foram à toa, eu imagino que você foi buscar ser melhor a cada dia para fazer essa entrega que você acha tão importante, né? Isso, e ganhei um livro maravilhoso, que é Libere Sua Voz, que é da Edjane Mello, que eu confesso que hoje eu já comecei, né? Hoje eu termino, se deixar. Enquanto ele esperava aqui, ele já estava ali folheando o livro, e claro que a opinião dele vai ser importantíssima para mim, né? É uma crítica sempre construtiva. Ediane, isso aqui não tá muito bom, e é assim que a gente cresce, né? Quem quer só tapinha nas costas e elogio, não vai pra frente não, vai marcar passo. Gente, a gente vai pro intervalo comercial rápido e voltaremos em seguida. Daqui a pouco, mais informação.